A parábola do joio e do trigo, no livro de Mateus 13, 24-30, está ligada à parábola do semeador. Jesus, às margens do mar da Galileia, e seus discípulos, afastados um pouco da margem, ensinava a grande multidão na praia, revelando verdades ocultas. O joio, planta semeada pelo inimigo no campo de trigo, abundantemente vista na Palestina e na Espanha, produz grãos semelhantes aos do trigo, porém menores, com cor escura, e cuja farinha mesclada com a do pão, em grande quantidade, produz vertigens e convulsões. Vamos ao contexto da parábola. Segundo Mateus no capítulo 13, e versículos 24-26, propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. No primeiro período de crescimento, o joio é muito parecido com o trigo, e mesmo os mais experientes teriam dificuldade para distingui-los. Mas quando a espiga desabrocha do pé, até mesmo uma criança vê a diferença entre uma planta e outra. Então, a separação pode ser feita com facilidade na época da colheita. Jesus nos revela nesta parábola fatos dramáticos acerca do mundo espiritual, onde há uma verdadeira batalha invisível, mas real. O Mestre nos avisa que o responsável pela semeadura do joio é o próprio maligno. As forças do mal combatem para seduzir o homem ao pecado, injustiças e induzem a desobediência a Deus, tentando semear essas coisas no coração humano. É no coração, emoções e inteligência que o mal quer semear o joio. Uma das razões pelo qual Salomão já nos avisa desde muito tempo, sobre tudo que se deve guardar em teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Jesus, em sua explicação da parábola do joio e do trigo, afirma que a boa semente e o trigo são representações dos filhos do reino. Porém, o joio representa os filhos do maligno. Assim, podemos melhor relacionar e entender as características do joio homem e do trigo homem. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Mateus capítulo 13, versículos 37-39. A parábola do joio e do trigo também ilustra um padrão de intolerância religiosa que existia em Israel. A tendência natural dos trabalhadores do campo era arrancar o joio, limpando o campo de trigo. Mas seria impossível fazer isso, sem que se prejudicasse o trigo também. Jesus não queria que a intolerância religiosa judaica fosse inserida no cristianismo evangélico, mas o Mestre deu a boa ordem. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Não. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Mateus capítulo 13, versículos 28-29. O Mestre nos mostra que não nos cabe julgar quem é trigo homem e quem é joio homem, muito menos separá-los antes da colheita. Isto cabe ao dono da fazenda, o Senhor. A separação é uma tarefa divina. A vida dos trigo homem tem que ser protegida a todo custo. Sem dúvida, o poder dos joio homem está na imagem. Eles meio que praticam um estelionato espiritual de aparências. O joio parece ser trigo, mas não é. O joio quer ser, tem aparência de que é, sem ser. Por isso o joio homem se preocupa demasiadamente com sua imagem e reputação. O joio é moralista religioso, judicioso, preso literalmente da lei, meticuloso em busca dos erros dos outros. O joio é politicamente correto, se escandaliza com qualquer pecado alheio, sem misericórdia. Cheio de aparência do que é ético, do que é justo. E se glória disso, e se autoafirma para todo mundo saber da sua pseudo-santidade. Mas interiormente ele nada tem de fato de santidade. Seu coração está cheio de perversidade e engano. Nas escondidas, quando ninguém está vendo, ele faz tudo o que condenou nos outros. Ele é um santo na igreja, mas em casa, cheio de arrogância, trata mal a esposa, não dá atenção aos filhos, é negligente com os pais, não ajuda seus irmãos.
É mau vizinho, mau funcionário na empresa, mas enxerga defeitos em todos à sua volta. E ninguém pode reclamar dele, sua imagem não pode ser arranhada, afinal, ele vive dela, ele vive de aparência. Um exemplo era o campo de Israel, uma nação que veio da boa semente da fé, mas tornou-se enjoio religioso, liderada pela aparente santa imagem dos fariseus e demais doutores da lei. Toda aquela aparência de santidade escondia o desprezo por um povo carente e a vontade homicida que estava no coração deles. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. E os fariseus achavam que eram eles quem tinham o poder de separar o joio do trigo, e acreditaram tanto nisso que, por final, se tornaram enjoio e foram rejeitados por Deus. Vamos entender as características do crente joio. No relacionamento cristão, é muito fácil a distinção do crente joio. Por mais que ele tente parecer um trigo, logo sua essência desabrocha, e ele começa a mostrar que, por se parecer com o trigo, nunca deixou de ser joio. Vamos ver algumas características gritantes no crente joio. Começaremos pelo que provoca a desunião. Esse é um dos piores. Em nome de sua opinião, daquilo que acha certo, por se achar o cristão mais espiritual da igreja ou por qualquer outro motivo, ele sacrifica a paz da igreja. Não se preocupa em espalhar contendas, não fica nem um pouco preocupado em acabar com a paz, por causa de coisas fúteis. Age nos bastidores com seu egoísmo, e com sua supervalorização de fatos irrisórios, e depois que é descoberto se faz de coitadinho, de incompreendido, de perseguido, etc. A Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de comportamento. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Existem também aqueles que tentam barganhar com Deus. Esse tipo de crente acha que Deus está à venda. Ele é semelhante ao enganador Jacó, quando disse a Deus que se Deus fizesse algumas coisas em sua vida, ele o seguiria. Podemos ver isso em Gênesis capítulo 28, versículos 20 a 21. É bem comum haver centenas desses tipos de crentes em igrejas que fazem as famosas campanhas, onde esse crente deve fazer algo para que Deus em troca faça aquilo que ele quer. Ele sempre busca algo para trocar com Deus, a fim de que Deus conceda aquilo que quer. Deus para ele é um mero comerciante. Temos aqueles crentes que vivem uma vida de aparências. Jesus combateu muito esse tipo de pessoa. A figura que nos vem automaticamente em nossas mentes são os fariseus. Muitos cristãos continuam sustentando esse tipo de vida. A cultura popular diz que esse é o crente do tipo Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. São crentes que não merecem a menor credibilidade, pois são covardes para assumir uma postura transparente. Jesus chegou a chamar esse tipo de pessoa de raça de víboras. Podemos ver em Mateus capítulo 12, versículo 34, tamanho é o seu descontentamento com estes crentes. Tem também aquele que se acostumou ao conforto dos bancos da igreja. Esse tipo é bem complicado. Ele é apenas um observador, sabe de tudo o que está acontecendo, mas não participa de nada. Geralmente ele é um detector de problemas. Encontra sempre problema em tudo. Contudo, vê as pessoas trabalhando, se sacrificando, vê alguns dos lutadores da igreja indo para a batalha, mas não se movimenta, 1 milímetro sequer. Fica até ofendido quando algum líder chama sua atenção, e acaba por ser taxado, o esquenta-banco. E há aquele que nunca tem tempo para servir a Deus. Nunca espere contar com esse tipo de crente, pois ele nunca tem tempo. Ainda diz que nunca tem tempo. Se esquiva de tudo, é um exímio inventor de desculpas. Arruma problemas onde não tem, só para ter um álibi, e se safar em ter alguma responsabilidade na obra de Deus. Ele normalmente será encontrado, de pernas para o ar, descansando enquanto alguns poucos bravos guerreiros da Igreja de Cristo estão fazendo a obra. Vamos a outra característica, que é aquele que só sabe criticar. Esse só abre a boca para falar mal de algo ou alguém. Sim, falar mal, pois a sua crítica não é construtiva. Esse tipo de pessoa, por exemplo, pega o boletim dominical da igreja, examina-o por completo,
e quando acha algum erro ortográfico que exista ali, ele corre rapidamente para alertar o pastor da igreja e pergunta quem cometeu esse erro, e diz que é necessário ser corrigido. De sua boca nunca se ouvirá parabéns. Haverá somente apontamentos dos erros na igreja. Nunca se põe à disposição para ajudar, mas sempre está com muita disposição para criticar. O crente que ama ser bajulado. Esse tipo de crente ama ser o centro das atenções na igreja. O pastor precisa se desdobrar para agradá-lo, senão ele mete a língua no pastor. O pastor e líderes da igreja precisam servi-lo, precisam notá-lo sempre, senão ele espalha fofocas, mina o trabalho dos líderes. Quando ele é mimado por todos, a igreja vive uma paz tremenda. Eu chamo esse cristão de o bebê da igreja. Precisa de cuidados o tempo todo. Os anos passam e nada dele crescer. O tipo de cristão que é interesseiro. Ele não quer saber de compromisso com o Senhor, e de forma nenhuma está disposto a levar a sua cruz. O negócio dele é resolver algum problema que o está incomodando. Normalmente já tentou diversas formas para resolver esse problema, e nada funcionou. Deus é o último recurso. Nesse momento ele começa a buscar a Deus, atrás do que ele teria a oferecer a ele, e não quer saber de mais nada além disso. Temos aquele também, que é contra tudo que se quer fazer na igreja. Esse crente até gosta de participar de alguns trabalhos da igreja, de ajudar a fazer alguma coisa, mas sempre é contra tudo. Ele adora causar polêmica, e deseja que seu ponto de vista seja sempre predominante. Ele não sabe trabalhar em equipe, mas se infiltra nas equipes da igreja para causar dificuldades. É o primeiro a levantar a mão, para colocar objeções. Não sabe debater saudavelmente para chegar a consensos. Faz as reuniões e planejamentos virarem um inferno. E o crente virtual? Este crente lê de tudo na internet, assiste tudo que é programa gospel na TV e no YouTube, e depois vem com uma salada de opinião e doutrinas, fazendo menção de pessoas que nem conhece, para validar suas convicções, na maioria das vezes equivocadas, e com falácias e achismos. Sem qualquer esmero com a palavra de Deus, concluem dizendo que esta é a minha opinião. Este tipo também tem o hábito de ficar postando imagens e mensagens de conteúdo cristão, mas que na vida real está anos-luz distante de ser um fato perante a Cristo. Eles também são seguidores de qualquer personalidade midiática evangélica, cujo discurso seja conveniente às suas vontades e não a de Deus. Com tudo o que foi dito aqui, diante do estudo sobre joio e trigo, deixo uma reflexão importante sobre a parábola. O joio da parábola não pode virar trigo, nem o trigo virar joio. Contudo, pode-se afirmar que os campos de trigo são como os homens nascidos de novo. Porque o grão de trigo precisa morrer para dar muito fruto. Podemos confirmar em João, capítulo 12, versículo 24. No capítulo 2 do livro de Jó, existe a passagem que considero muito fiel à parábola do joio e do trigo, e ela me veio, quando certa vez perguntei ao Senhor: Deus, por que o joio tem que estar no meio do trigo? Por que o diabo se apresenta também nas igrejas e na vida do cristão? E a resposta do Senhor veio: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Podemos confirmar em Jó, capítulo 2, versículo 1. Eis o joio no meio do trigo. E por mais que esse joio tente estragar o crescimento do trigo, a vida do agricultor, o dono do campo não permitirá que a colheita se perca. Nenhum grão cairá em terra, nenhum joio roçará suas folhas no trigo, sem que seja do conhecimento do semeador. E por que o semeador de trigo, Jesus, não acaba de uma vez com o joio, com o inimigo? Porque se arrancar o joio, o trigo poderá vir junto, e aqui há uma grande bênção. Joio não se transforma em trigo, mas o motivo de não se fazer uma colheita precipitada é que o trigo ainda estão se multiplicando, as sementes caindo na boa terra, germinando e dando frutos. A consumação dos séculos está ordenada por Deus e Ele sabe quantos molhos de trigo estarão na grande colheita, e quantos de joio irão queimar no fogo do inferno. Que sejamos trigos entregues nas mãos do semeador do bem, e não as mirradas sementes de joio nas mãos do inimigo.